Muito bem, muito bom dia. Voltamos hoje para o segundo encontro da série Claves Notariais e Registrais, que teve início a semana passada, graças ao apoio da ANOREG do Paraná e do CNB, também do Paraná, entidades presididas respectivamente pela tabeliã Mônica Maria Guimarães de Macedo Della Vecchia e pelo Dr. Renato Lana, notário também, ambos são notários na cidade de Curitiba. Agradeço muito a essas entidades e às suas juntas diretivas o apoio que nos dão para esses nossos encontros. Como o próprio nome está a sugerir, aqui o de que se trata é de dar algumas linhas de entonação para os nossos temas de direito notarial e direito registral. Esses nossos encontros são dirigidos, claro, à rememoração daqueles que sabem muito bem essa matéria, notários e registradores em particular, mas também alguns advogados, alguns promotores públicos, alguns magistrados. Estou vendo a Eliette aqui no grupo, meus cumprimentos a Eliette, que é uma magistrada, o doutor Mário Martinelli, um advogado. Mas não é só um encontro dirigido aos juristas e a nós todos, porque até para escrever esse pequeno texto que nós vamos comentar, hoje eu tive que rever questões antigas, fui lá buscar na memória, lá na década de 80, quando eu atuava nos processos relativos à abertura de rua, na Vara de Registros Públicos. Então, para nós é sempre interessante voltar a esses temas, repensá-los. Mas também por um outro motivo, que nós estamos, esses nossos encontros são dirigidos, e mais para frente as aulas ficarão um pouco mais divertidas, porque por acaso começaram com dois temas um pouco técnicos demais, abertura de matrícula e abertura de rua, mas esses nossos encontros são também dirigidos aos, chamemos-los assim, juristas em potencial. Gente, por exemplo, como a Maria Eduarda Della Vecchia, filha do meu querido amigo desembargador Fábio, que está cursando ainda a Faculdade de Direito, e outros tantos que, embora acaso já formados no campo do direito, já não são juristas em potencial, são pessoas que ainda não têm, profissionais que ainda não têm um estudo especializado nessa área das notas e dos registros. Portanto, é uma ocasião interessante para que nós possamos tratar de alguns temas. A ideia é tratar de conceitos e ir aqui e ali excursionando a respeito dessa nossa matéria. Como eu disse no nosso encontro anterior, na semana passada, e aqui fazendo novamente essa observação. A aula da semana passada e a dessa são encontros pouco propícios para conversas em refeição. Mas, na verdade, o que eu gostaria que esses nossos encontros das claves fossem uma reunião de amigos. Uma reunião, se possível, presencial, em que nós trocássemos ideias numa mesa durante um repasto, por assim dizer. Se possível, com uma taça de vinho, moderadamente. Pois muito bem, então vamos lá. Abertura de rua. Do que se trata, propriamente não é, claro, no campo que nós estamos tratando de direito notarial, da tarefa de abrir a rua, seja juridicamente, mediante os processos, suponho, de desapropriação, ou ao menos de indicação administrativa, da abertura desta rua juridicamente na vida nacional, nem tampouco da instalação física dessa rua, factual, fenomênica. Não, do que se trata aqui é da abertura de rua como indicação para um ato que deva praticar-se no registro imobiliário. Então é disso que nós vamos tratar. E claro que isso tem interesse para a ampla área do direito.
Como eu digo aqui no início do texto, isso é um modo simplificado de falar. Quando falamos abertura de rua, o que nós estamos querendo, né, com essa referência, tratando de todas as vias públicas, isso pode estender-se mutatis mutandi para o caso da abertura de estrada, e mais diretamente podemos falar aqui em abertura de praça, abertura de avenida, abertura de alameda, etc. É a mesma coisa. É uma terminologia frequente no ambiente registral. Eu aprendi, depois que eu estive assessorando, para minha honra, a ministra Nancy Andrigues, estimada e grande ministra, essa é uma grande magistrada, lá no CNJ, que isso de dizer que é uma expressão que visita a prática registral depende muito. Em cada estado da federação temos peculiaridades terminológicas. Então, digamos assim, isto visita a prática registral, pelo menos aqui no estado de São Paulo, essa expressão, abertura de rua. E ela aqui quer significar, como eu já antecipei, a averbação na matrícula ou à margem da transcrição referente a dado imóvel, a averbação da existência jurídica de uma via pública. Atenção, existência jurídica. Portanto, é algo independente de sua implantação de fato. Nós não vamos exigir do registrador que, ao qualificar um pedido de averbação de rua, exige a prova de seu estabelecimento factual. A lei não diz isso. Nem o registrador tem, nesta área, em linha de princípio, cada retificação, digamos, é uma situação excepcional, mas não tem, em linha de princípio, o poder de diligência extratabular. O mundo do registro é quase sempre interno, ou seja, é o mundus tabulae, ou o mundus tabularum, ou seja, o mundo dos próprios registros, da tábua registral. Quanto não, é como se ele não conhecesse o exterior. Só recebe reflexo ou ressonância desse exterior por meio dos títulos. Isso é uma distinção interessante aqui entre a tarefa do registrador, de um modo geral, com raríssimas exceções, e a do notário. Então, o suposto primeiro da averbação da abertura de rua, uma vez que nós estamos tratando da sua existência jurídica, como um suposto para a averbação, é que haja oficialidade jurídica dessa via. Isso quer dizer, tem que ser um espaço público. Ou seja, a rua é um espaço público. O gradouro público, como se diz. Ou seja, é inadmissível o averbamento ou averbação no cartório imobiliário da existência de vias particulares. Vias particulares não são averbáveis. E por motivos que nós veremos adiante, porque isso tem um reflexo, claro, no tema do parcelamento do solo urbano, que está sujeito a uma certa política de controle. Daí que a documentação que se exija para a averbação de abertura de rua seja um certificado adequado que se tenha expedido pela administração pública. Um certificado da qual conste a afirmação da existência jurídica da rua. Então, isso serve para os pedidos de averbação de abertura de rua. Sejam esses pedidos feitos na via puramente administrativa, dos cartórios, seja por via judicial, porque muitas vezes há pleitos na via judicial em virtude de algumas circunstâncias, sobretudo referentes à especialidade objetiva. Mas tem um reflexo também para o notário. O notário tem que considerar essa circunstância, porque muitas vezes acontece na prática de que o notário é procurado para fazer uma determinada escritura, há uma menção da abertura de rua, de uma rua existente que não se encontra na matrícula. Então o notário, uma das providências do notário é dizer, olha, essa rua não, mas ela está lá. Tabelião Mônica. Essa rua está lá, sim. Sim, mas não consta na matrícula. E o que eu tenho que fazer? Tem que averbar. Então eu vou averbar. Não, um instantinho. Essa rua tem existência jurídica ou ela só foi aberta de fato? Faz parte da cautela do notário, portanto, verificar essa circunstância que diz respeito à especialidade objetiva do imóvel. Então, a expressão abertura de rua, deixando de lado
avançando um pouco mais para outros temas que não diretamente sua situação registral, abrange três significações. O primeiro significado factual, ou seja, é a rua que está implantada fisicamente num determinado lugar. Eu faço aqui um parênteses. Em Nilo Templo, 1985, 86, por aí, aliás, mais, 86 e 87, eu fui fazer uma visita correcional num cartório aqui do interior de São Paulo, e lá o registrador estava realmente enfrentando um problema interessante. O fato de que estavam pedindo no cartório dele o registro de um desmembramento, e não de loteamento, desmembramento, alegando que as ruas já existiam. Ele disse, doutor, eu sei que essas ruas não existem. Elas nunca foram implantadas. Elas não estão lá, e eu sei porque eu moro de frente desse lugar. Disse, bom, e juridicamente, como está isso? Eles apresentam uma certidão da administração pública. A não ser que se impugne essa certidão, se leve o fato ao Ministério Público, alguma coisa, ao juiz corregedor, para ver se dá para fazer alguma coisa, e que haja fraude, o fato é que basta que haja implantação jurídica. Ou seja, é instituição jurídica, não é implantação física. Agora, considerando a abertura, por outro lado, pode haver abertura factual da via sem que ela seja juridicamente reconhecida. E, portanto, mais uma vez aqui nós teremos o que considerar o que dispõe a lei de loteamento, né? A legislação relativa ao loteamento. Segundo sentido, o reconhecimento jurídico de que em determinado lugar há um espaço público. Aqui sim, é o reconhecimento jurídico. Seja que a rua esteja, ou praça, ou alameda, avenida, o que quer que seja implantado, seja que não. Mas se reconhece juridicamente. Como se reconhece juridicamente? Uma afirmação da administração pública de que aquilo é um bem público. São muitos casos, mas são relativamente frequentes aqui. Por exemplo, no município de São Paulo, eu tenho visto alguns casos, já até na Câmara de Direito tivemos que examinar, e uns casos são complicados, depende de perícia e tudo, para saber se uma via pública que não foi implantada, ou seja, uma área pública não implantada factualmente, seja com demarcação, delimitação, uso público, não foi indevidamente ocupada por um particular. Isso tem importância, sobretudo quando sabemos que o bem público é insuscetível de uso capião. As situações até mesmo dolorosas, viu? Imóveis em que há edificações, etc., depois se descobre que há via pública. Por sorte, quando isso ocorre, sobretudo nas cidades do interior, por exemplo, de São Paulo, a Câmara de Vereadores e a Prefeitura Municipal compreendem, às vezes, a boa-fé de quem atuou, estabelecimento de fato há muito tempo, e aí resolve de outro modo, por meio de uma indenização, desafetação, permuta de imóveis, às vezes ocorre dentro de loteamentos, as plantas mal feitas, enfim, uma série de coisas que levam à situação de conflito fático e que às vezes tem que ser resolvido com bom senso. Né? Em terceiro lugar, a averbação. Disso que nós vamos tratar aqui, a averbação do reconhecimento jurídico da via pública no registro de imóveis, o que pode corresponder a duas situações. Quando é que nós averbamos a abertura da via pública numa dada matrícula? Vamos considerar a matrícula. Bom, numa hipótese, há a segregação de área. Isso quer dizer que a rua foi aberta em um imóvel particular. E isso faz com que a área correspondente a esse novo espaço público ali aberto deva ser subtraída, seja segregada, desfalcada, destacada da área do imóvel objeto. Então, essa é uma hipótese. A segunda é quando ela é aberta como limite ou confinância. Então, por exemplo, o imóvel de Tício é contíguo ao imóvel da Dona Berta. E aí, no imóvel dessa Dona Berta, se abre, bem na confinância com o imóvel de Tício, uma rua. Então, agora,
No imóvel da dona Berta, vai averbar-se a abertura com desfalque de área. Mas em relação ao imóvel de Tiche, vai mudar apenas uma simples alteração de confrontação. O imóvel confrontante já não será o imóvel da dona Berta, mas a rua aberta exatamente no confronto. Então são duas hipóteses. Uma hipótese de segregação, quando há desfalque da área do imóvel em que há aqui a sede a abertura de rua, e outra hipótese é quando não há essa segregação, ou desfalque de área, de maneira que a rua é aberta apenas para mostrar que há uma alteração de limites ou de confrontação. Por que se averba? A pergunta é essa. Bom, vamos vendo que é uma situação que apresenta sua complexidade, suas complicações, e por que nós temos que levar o diabo dessa coisa para o registro de imóveis, causar problema? Como sempre aquela acusação, o registro de imóveis é o modelo da burocratização, as coisas podiam fluir. Não. Temos que ver que isto corresponde à exigência da especialidade imobiliária, da especialidade, nesse caso, especialidade objetiva. E a especialidade é um princípio e fundamento do direito registral imobiliário. Eu já em outras vezes tenho dito isso, né? Os princípios existem, embora alguns comportem algumas tantas exceções, etc., mas eles existem porque correspondem a pilares do bom funcionamento de uma instituição. Para isso que servem os princípios. Os princípios contêm todas as conclusões da disciplina a que se refira, do ramo do saber a que se refira, e além do mais, eles exercem o papel de dar pilares, fundamentos, para erguer o edifício institucional correspondente. Então, não se abre mão de princípio. Bom, esse princípio existe no direito brasileiro, especialidade do registro imobiliário, é pouco menos do que pensável, cogitável, que possa haver um registro imobiliário sem especialidade, nesse caso, especialidade objetiva, especialidade do imóvel. E aqui vai se observar, primeiro, pelo tema da qualidade. Eu já me referi, aliás, na aula de ontem, interessante, falei sobre isso, que a especialidade objetiva nós normalmente cogitamos de três subespécies da especialidade objetiva, especialidade do imóvel. A qualidade, que é a sua figura, a quantidade, portanto, o seu número, nesse caso um número contínuo, e, finalmente, o lugar. E haveria outros aspectos a considerar, entre eles o de relação, mas aqui não vem ao caso. Vamos fixar-nos nesses três. Bom, então nós precisamos, aqui também, pelas três coisas, vamos ver. A figura, é muito diferente que nós tenhamos um traçado de uma rua rigorosamente, geometricamente retangular, um retângulo, uma linha duas linhas paralelas, muito compridas, absolutamente certas, e outra, uma rua aberta em curva. Portanto, a qualidade, qual é a figura que tem esse imóvel? Em segundo lugar, qual a sua quantidade? Quanto que está havendo de subtração da área? Sobretudo quando se trata do desfalque de área, aquelas hipóteses de abertura de rua que vai segregar uma parte do imóvel, retirar uma parte da porção do imóvel particular para passar ao domínio público, nós temos que verificar a possibilidade adequada de fazer isso, de acordo também com a sua quantidade. Quanto que eu estou retirando de área? Por exemplo, o remanescente, quanto sobra para uma eventual alienação? E, finalmente, lugar circunscritivo, que é o chamado lugar UBI. Também vimos, por acaso, ontem essa história de lugar, tratando da servidão, na aula do registro sobre o registro. Onde é que está situada a rua? É muito diferente. Já abriu-se a rua no imóvel tal, mas onde ela está? Graças a esse tipo de coisa, eu queria contar esse episódio, numa comarca aqui do litoral paulista, eu participei da correição que se fez nesse cartório, isso foi em 1986, uma situação realmente curiosa. Como as averbações se faziam sem indicação de lugar, mera indicação quantitativa, retirava tanto do imóvel para a abertura de uma rua, sem dizer onde estava a rua, foi possível abrir 6 matrículas com descrição distinta do mesmo imóvel.
porque não se sabia o lugar. Então se situava aqui, ali, ali, e claro que foi fraude do loteador, mas enfim, se fez. Portanto, as três coisas são importantes: qualidade, quantidade e lugar. Daí deriva a necessidade de que a documentação, portanto, a titulação apresentada ao registrador, possua os elementos hábeis, elementos idôneos, aptos a que o registrador verifique a localização, a quantidade e a figura do espaço público que está dentro ou no limite do imóvel. É mais importante quando está dentro, mas no limite para garantir que a confrontação está bem demarcada. Desse modo, é possível averbar, especialmente o controle, para controle, chamado o destaque ou desfalque de área. É o que se chama de elementos do controle de disponibilidade do imóvel. Antigamente, esse controle de disponibilidade era meramente quantitativo e gerou situações interessantes, porque às vezes a medida estava incorreta, iam se retirando, o imóvel já não existia mais. Não existia remanescente algum, e a matrícula continuava aberta como se ele tivesse alguma área. E o contrário também, muito mais grave, ou seja, fazia-se um controle com sobreposições de áreas, né, chamadas áreas imbricadas, uma sobre a outra, sobreposições, e até se chegava a falar em tom de pilhéria, mas uma indicação manifestamente de fraude, nos chamados edifícios ou condomínios de lotes, em que os lotes iam subindo um sobre o outro, com diversas descrições. Porque o controle era meramente quantitativo. Depois de 1987, começou a adotar-se um controle mais amplo. Até 1987, aqui no Estado de São Paulo, era exclusivamente quantitativo. A partir de 87, final de 87, o controle passou a ser feito de maneira qualitativa e de lugar, em acréscimo ao controle de quantidade. E isso acabou se difundindo por boa parte do país, para não dizer que por todo o país hoje. Mas é relativamente novo esse controle, não se fazia. Na prática era muito raro que alguém pensasse em fazer isso. E esta verificação passou a ocorrer graças a uma pequena incursão teórica feita num congresso do IRIB, em Foz do Iguaçu. Esses congressos às vezes são interessantes, algumas vezes não são, mas algumas vezes eles são interessantes quando apontam, dão fundamentos teóricos de relevo para mudanças práticas. Então, a documentação oficial, exatamente porque é o título que vai permitir a averbação, tem de enunciar a descrição da via pública em sua figura, medidas de contorno, que nós chamamos de perímetro, a expressão exata é essa, medidas de contorno, mas fala-se muitas vezes em medidas perimetrais ou perímetro, e superfície, área. Ao menos na parte que deva refletir desfalque ou alteração de confrontos no imóvel objeto da matrícula ou transcrição a que se destina o averbamento. E é preciso localizar a via pública dentro no todo do imóvel por ela influído. Dizer onde ele está, onde está. Não basta dizer que a rua é um traçado de duas retas paralelas com medidas de contorno tal e tal, e, por exemplo, 50 metros de cada lado e mais 5 ou 6 nas duas partes extremas, e tanto de superfície, se não se disser onde vai estar situada essa rua dentro do imóvel. Se é do lado esquerdo, do lado direito, a tantos metros da linha de divisa, isso é fundamental que se diga isso. Portanto, esse é um controle, fundamentalmente deve ser exercido pelo registrador, mas muitas vezes o notário pode ser esse pode ser o grande elemento do notário, ou seja, instruir em como as coisas devam ser feitas para que um título notarial com essas indicações possa ter o seu registro predial e, mais que isso, possa ser um elemento de asseguração do bom êxito de um negócio. Né? Bom, não
Essa figura da averbação da abertura de rua não se confunde com outra, que é de alteração ou modificação dos nomes dos logradouros decretados pelo poder público. Isso está no item 13 do inciso 2º do artigo 167 da Lei 6.015 de 1973. São coisas diferentes. É interessante ver que a averbação da abertura de rua depende de instância, depende de rogação. Se não houver pedido para que se faça, o registrador não pode fazer de ofício. Diversamente, o averbamento da mudança oficial dos nomes dos logradouros das vias públicas, a isso o registrador deve proceder motu próprio. Quer dizer, mera mudança de nome, ele deve proceder de ofício. O pleito é de comum destinado diretamente ao registrador. Esse pleito é de averbação de abertura de rua. Mas pode dar-se o caso de que faltem elementos descritivos. Às vezes, esses elementos não existem. Não existe na administração pública, não existe no cartório, não há como fazer de outro modo. Quer dizer, nós temos quais caminhos? Uma ação contra o poder público para que ele faça isso? É uma ação, primeiro, de resultado bastante reservado, né? Prognose reservada de êxito. Mandado de segurança, prognose reservada de êxito. Mais ainda, porque teria que estabelecer aí um direito líquido e certo de duvidosa caracterização. Então, o melhor é que se valer que o interessado se valha do que dispõe o artigo 212 da Lei de Registros Públicos. E aí ele pode tentar buscar tanto a retificação perante o registrador, mas se não houver outro meio, ou se ele entender melhor, pela via judiciária. Fazendo como é uma modalidade de retificação de registro. No fundo, é uma retificação de registro. A expressão retificação de registro, no âmbito do processo, tanto extrajudicial quanto judicial, terminou por ficar muito circunscrita. Na prática, quando se fala em retificação de registro, pensa-se exclusivamente, na área do registro de imóveis, né? Exclusivamente nas retificações diárias. A própria expressão retificação diária implica, com muita frequência, retificação de figura e retificação de medidas de contorno. Mas deixemos isso de lado. Fala-se em retificação diária, identifica-se retificação diária com retificação de registro. Mas mesmo no registro de imóveis cabe outro tipo de retificação. Retificação de nome, retificação de estado civil. Essa expressão retificação de registro, se nós pensarmos então nas demais classes registrais, por exemplo, do registro civil das pessoas naturais, a expressão serve também. Então, o uso loquente, retificação de registro como equivalente à retificação diária, é muito estreito. E é muito escasso em relação ao que esse processo de retificação representa efetivamente. Enfim, é possível buscar aqui, por meio dessa retificação de registro, chame-se como se chame, não é preciso que o advogado se preocupe em colocar o nome, retificação de registro. Eu quero a averbação da abertura de rua e necessito de elementos periciais para indicar a área, a qualidade, o lugar onde se encontra a rua aberta. Pronto, está resolvido o problema. A exigência do averbamento da abertura de rua diz respeito, como já antecipei, à regularidade dos títulos, especialmente dos títulos vindouros inscritíveis. Porque, a não ser que os adquirentes se resignem a uma descrição inteiramente conforme a matrícula ou que consta de uma transcrição e que não corresponde com a realidade de fato. Isso tem algumas implicações de contra-segurança, não é? Quer dizer, opostas à segurança que se aguarda do negócio jurídico. Então, o parágrafo 2º do artigo 225 da Lei 6.015 diz isso, vou ler aqui. Consideram-se irregulares, para efeito de matrícula, os títulos nos quais a caracterização do imóvel não coincida com o que consta do registro anterior. Isso quer dizer que o título não pode mencionar uma rua que não esteja mencionada no título, no registro anterior, mas que adequadamente o título anterior levou a um determinado registro
e esse registro tem que ser respeitado até que haja alteração descritiva, de tal sorte que o novo título corresponda a essa alteração descritiva. Às vezes admite-se que isso se excepcione, permitindo-se que se faça, depois da elaboração do título, que menciona irregularmente uma rua, se faça a retificação e portanto, não há problema. Há certas pequenas divergências que podem ser superadas, porque raramente há uma perícia que se faça um levantamento do imóvel vai levar ao resultado exato que está na descrição do título. E isso pode superar-se, dependendo do caso. É preciso examinar a circunstância, caso a caso, verificar essa possibilidade. Possibilidade há, volto a dizer. Mas o melhor é que isso se faça com antecedência, ou seja, se necessário for, por meio da retificação administrativa, tal que o título já seja elaborado com a descrição constante do registro atualizado. Bom, agora vem o tema muito importante, que é o problema da averbação da abertura de ruas como elemento para impedir, não deve levar-se, enfim, a ser um meio fraudatório das normas relativas ao parcelamento do solo urbano. Uma parte considerável da crise urbana, no caso do Brasil é evidente, em boa parte do mundo. Eu tive a ocasião de estudar isto também nos Estados Unidos, né? Um trabalho muito interessante feito por um autor, por um arquiteto de Barcelona, a respeito da situação ali próximo da fronteira com o México, a partir do paralelo 37, com o estabelecimento de um variado modo de parcelamento do solo. E os resultados que isso causou na vida urbana norte-americana. E o quadro nosso não é muito diverso desse. Eu penso até que talvez seja mais agravado. Então é necessário ter uma legislação referente ao solo urbano, para evitar as ocupações desordenadas. A vida das cidades deve ser não como a vida de uma prisão, em que tudo seja objeto da intervenção estatal. Nós sabemos agora, nesses momentos, o que é isso, não é? Mas também não deve ser objeto de uma espontaneidade, de deixar tudo ao curso dos acontecimentos, como se houvesse uma lei natural do mercado imobiliário. Isso há uma figura muito interessante disso do Patrice Randall. Patrice Randall foi um dos maiores, talvez o maior urbanista que já houve aqui na América do Sul, um dos maiores do mundo. E o Randall fala que isso corresponde a um jardim. Ou seja, deve haver o tratamento, a cidade deve ser tratada como um jardim. Ou seja, é um trabalho do jardineiro. Ele vai ver as circunstâncias locais, tem de respeitá-las, não vai ordenar tudo, que uma parte é dada pela natureza, ele tem que ver a natura real, ou seja, a natureza das coisas, mas vai cuidar como se cuida de um jardim. Ou seja, há um misto de indústria humana, de trabalho humano e uma indicação da natureza das coisas. E a mesma coisa deve considerar-se em relação às normas de parcelamento do solo. No Brasil, a Lei 6.766, de 1979, 19 de dezembro de 79, define loteamento. Vou ler aqui. Parágrafo 1º do artigo 2º. A subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação com abertura de novas vias de circulação de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. Portanto, a ideia de abertura de ruas, sejam essas ruas
novidade, seja um prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes, é a hipótese de loteamento. E, aliás, é isso que distingue o loteamento do desmembramento, que é outra espécie de segregação ou fragmentação do solo. O desmembramento, aspas, isso está no parágrafo 2º do artigo 2º da mesma lei 6766. Desmembramento é a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente. Quer dizer, o aproveitamento do sistema viário pré-existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento ou ampliação dos já existentes. Notem que aqui eu sempre reclamo das técnicas legísticas, e aqui até mesmo erro de português, né? Palavra implicar não é regida de outro modo, não pode usar esse implicar em a, né? Implicar na. Bom, mas isso é problema de gramática. Não será a designação errônea com que se expressam os decretos, atenção para isso, porque muitas vezes se designa mal o decreto, né? Relativa a novas vias públicas, que resolverá, por sua letra, o descrime entre loteamento e desmembramento. Nós temos que examinar aqui a realidade das coisas. Porque pode haver decretos que aprovem desmembramentos quando se trata, na verdade, de nova via pública. Então, não temos que nos guardar de que a terminologia dos decretos é que nos leve a entender qual seja a realidade. É o contrário. A realidade se impõe, independentemente do nome que conste do decreto, se trata de desmembramento ou de loteamento. Uma questão diversa, em todo caso, e que deve ser muito cautelosamente considerada, é a da abertura de vias públicas anteriormente à eficácia dessa Lei 6766. Felizmente, isso está desaparecendo. O tempo passou, já estamos aqui há 40 e tantos anos dessa lei, e, portanto, já não há tantos problemas. Porque antes da Lei 6766, vigorava o Decreto-Lei 58, de 37, e que apenas impunha a sua normativa aos casos de terras rurais ou terrenos urbanos destinados à venda, abro aspas, artigo 1º, divididos em lotes e por oferta pública mediante pagamento do preço a prazo em prestações sucessivas e periódicas. Daí que outros casos de abertura de rua não estivessem sujeitos a esse decreto, Lei 58 e 37. E o problema é que muitas vezes, pelo menos fala-se, houve várias investigações no sentido, de algumas ações penais, em alguns lugares houve aí fraudes envolvendo essas aprovações, dizendo as anteriores ao Decreto-Lei 58, ou que o imóvel não era destinado à venda, etc., para permitir com isso a burla da nova legislação do parcelamento. Bom, antes da vigência da Constituição Federal de 88, essa que está aí, toda recortada, eu tenho dito academicamente, e sempre como uma opinião, que essa terá sido e vai passar para a história do direito constitucional brasileiro como a pior das nossas constituições, infelizmente. E o volume de emendas e de normas que não conseguem aplicar-se põe à mostra essa situação. Né? Mas, bom, antes da vigência dessa Constituição, não faltou que se entendesse e pudesse o poder público diretamente requerer ao registrador a averbação da abertura de ruas. Muito bem, ele pode mesmo, pode fazer isso. Mas quando ele pode? Se houver consentimento do proprietário tabular. Porque se o imóvel é particular, sem assentimento do proprietário, geralmente era a ideia de que o imóvel já está ocupado por via pública, de fato, apossamento, e por destinação ao uso comum do povo, de maneira que a essa altura já pode entrar na esfera registral relativa ao particular. Isso não é certo.
Primeiro que o que se trata nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando aqui, é de um apossamento ilícito. O que nós chamamos frequentemente de desapropriação indireta, trata-se, no fundo, de uma ação de responsabilidade civil por ato ilícito do poder público. Segundo a desapropriação indireta, essa chamada desapropriação indireta, tem o mesmo tratamento da desapropriação direta. Tem que haver indenização prévia e justa, elaboração depois do pagamento dessa indenização, a extração da carta de sentença para ingresso no registro de imóveis do título aquisitivo do poder público. Bom, a tese de que o poder público podia, independentemente do assentimento do proprietário, requerer a averbação da abertura de rua, já era duvidosa ainda antes do Código de 88. Havia algumas discussões a respeito disso. É verdade que os administrativistas e constitucionalistas de linha socialista faziam posição no sentido de que isso podia ser feito em favor do bem comum, em favor do bem da comunidade, etc. E isso influenciou muito também o urbanismo socialista que se foi formando. Às vezes, as nossas faculdades foram indo sempre nessa linha nas últimas décadas e, portanto, temos grande número de juristas dessa corrente socialista. E faziam, portanto, frequentemente muita indicação de que o poder público deveria exercer a sua supremacia de interesses e averbar a abertura de rua, independentemente do consentimento do particular. Mas se nós fôssemos ver lá, como eu disse, a Lei Geral da Desapropriação, mencionei os artigos 15 e 29 dessa Lei Geral, que é o Decreto-Lei 3.365 de 41, já vamos ver que isso era contestável. E mesmo parecia inclinar-se a mostrar que havia que eu chamei aqui de astigmática visão administrativista do sistema registrário, ou seja, certo administrativismo do registro. O registro é para o poder público. É o chamado monroísmo administrativista, que tudo vê, a doutrina Monroe da administração pública é isso, tudo para a administração. A administração manda, expede decreto como bem entende, pouco importa se há lei ou se não há lei, etc., e vai estabelecendo uma supremacia de fato, que não se molda nem ao direito natural, nem sequer à Constituição. Mas isso, então, agora não se harmoniza, de fato, essa pretensão de que o registro se perfaça, a averbação se perfaça meramente com o pedido administrativo e sem consentimento do titular registral, do legitimado tabular, isso não se harmoniza com o que está disposto no item 55 do artigo 5º da Constituição Federal. Lá se encontra o seguinte, aspas, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Portanto, agora, não apenas esse pedido unilateral da administração pública de averbação da abertura de rua, sem o consentimento do titular de domínio, enfrenta, portanto, não só enfrenta a finalidade do registro, o fim buscado pelo registro, o telos do registro, mas também conflita com a ideia de segurança jurídica que o preside e norteia à luz da própria Constituição Federal. Isso não quer dizer, volto a dizer, que a administração pública não possa pedir. Pode, desde que haja o consentimento do interessado. Muito bem, senhores. Assim, com isto, terminamos essas nossas claves notariais e registrais. Para o meu gosto, elas estão menos divertidas do que eu gostaria. Isso era para ser um encontro um pouco mais na linha do que se chama de eutrapélia, para nós podermos ter um pouco de lazer com o direito notarial registral. Mas os temas estão sendo um pouquinho... Estou fazendo por ordem alfabética e os temas não são os mais agradáveis possíveis, né? Mas haverá temas melhores. Agradecer aqui novamente a doutora Mônica, estimada amiga,
muito obrigado pelo apoio dado pela Noreg Paraná e o prestígio de eu poder utilizar esta página para as aulas. Doutora Margarete Maia, estimada amiga lá do grande estado do Ceará. Laura Porto, querida amiga. Doutor Anderson Scherner Kist. Bom dia. Eliette, novamente, bom dia. Doutor Mário Martinelli, sempre presente, muito bom dia. Doutor João Branco, bom dia. Estimado amigo Rogério Tobias, mandou-me uma mensagem aqui pelo Facebook, que eu quero agradecer muitíssimo, foi uma solidariedade que eu agradeço muito. Doutora Rodrigues Nina, minha antiga aluna lá nos tempos ainda de Ribeirão Preto, não é? Há mais de uma década, acho que quase, não sei, 15 ou 20 anos isso, talvez. Doutor Márcio Franco, bom dia. Fernanda Vale, que eu tenho a honra de ter coordenado um livro que a Fernanda participou com muita dedicação e muita eficácia. Muito bem. Doutor Pedro Bragato, tio da Manuela. Gostei de ver a foto da Manuela ontem, doutor Pedro. Muito obrigado, muito obrigado. Doutor Fernando Rodrigues Batista, bom dia. Doutor Gustavo. Então, eu ainda pretendo voltar a esses encontros de propedêutica. Como eu disse ao encerrar a última reunião lá de propedêutica, eu estou terminando, acho que mais uns 15 dias eu consigo terminar um pequenino trabalho, realmente um trabalho sem maior expressão, de profundidade ao menos, sobre o direito natural, que eu pretendo chamar ABC do direito natural. E eu estava, então, como eu dou sempre preferência aos processos judiciais, que são de muito volume. E tinha essa aula de hoje, a aula da quarta-feira, de elaborar textos para as cláusulas notariais, textos para o registro sobre registro, textos para o informativo, o INR, que eu produzo 3 textos por mês. E tinha mais aí esta ideia de fazer o ABC, as aulas de propedêutica estavam realmente ocupando um espaço considerável, me subtraindo um tempo necessário para fazer esse livro. Mas vamos, quem sabe, voltar lá, quem sabe vamos voltar. Talvez com outro formato, uma coisa um pouco mais sistemática, mas vamos ver isso sim. Eu tenho ideia de um dia voltar. Veremos lá à frente. Sem prejuízo de que alguma vez eu possa dar uma aula no campo da propedêutica de maneira isolada, sem periodicidade. Então, vamos aguardar o que os tempos nos reservam. Carolina Alice Caiado Fleury Neri, grande advogada de direito imobiliário, lá de Goiânia, estimada amiga. Bom dia, doutor Rocha Fabiano. Bom dia. José Eduardo Moraes. Eduardo, grande registrador que o Paraná adquiriu. Doutor Luiz Fidelis, como vai? Quanto tempo não nos vemos? Um grande nome também aí do Paraná. O Paraná arregimentou muita gente boa, hein? Doutor Fábio Hildebrand, bom dia. Muito obrigado, Rogério. Bom, novamente agradeço ao CNB do Paraná, a pessoa do Dr. Renato Lana, e a Noreg do Paraná, presidida com muita competência pela tabeliã Mônica Dallavec, que se projeta com uma importância hoje, uma importância nacional, como na liderança política, pela seriedade e honradez com que trata, de par com a sua competência, as questões institucionais. Tenho acompanhado aqui à distância, devo dizer, com uma certa vaidade de ser amigo desta grande tabeliã paranaense e brasileira. Muito bem, muito obrigado e, se Deus permitir, voltamos na quarta-feira com o registro sobre registros e na quinta com as novas claves notariais.